Olá pessoal, essa é uma aula sobre noções básicas de fisiologia renal, que foi basicamente destinada a estudantes de medicina, residentes da área de pediatria, da área de nefrologia, para tentar fazer uma pequena e breve atualização sobre alguns conceitos importantes e pertinentes à fisiologia renal. Os tópicos que eu pretendo abordar nessa aula será um pouco sobre a anatomia do rim e algumas questões referentes à funcionalidade que essa anatomia implica, as funções do néfron e a formação da urina, discutir um pouco mais sobre controle da pressão arterial e do volume sanguíneo e falar um pouco sobre o sistema renina-angiotensina e algumas atualidades e inovações sobre esse sistema. Em relação à anatomia macroscópica do rim, sabemos claramente que os rins estão em posição retroperitoneal, entre eles passam vasos sanguíneos importantes, como a aorta e veia cava. O rim esquerdo é um pouquinho mais baixo que o rim direito, do ponto de vista topográfico. Se a gente fizer um corte no rim, a gente identifica claramente duas regiões distintas, uma região mais periférica, que a gente chama de córtex renal, e uma região mais central, que a gente chama de medula renal. A unidade funcional do rim está representada aqui nesse lado da figura, que é o néfron. O néfron basicamente é formado pela estrutura do glomérulo, que nada mais é do que uma estrutura de capilares que são formados basicamente por uma arteríola que chega, que é a arteríola aferente. A arteríola aferente é um ramo da artéria renal. Essa arteríola se ramifica em vários capilares e esses capilares saem da região do glomérulo por meio da arteríola eferente, a arteríola que sai do glomérulo, e vão se emaranhar em torno das outras estruturas do néfron. Após o glomérulo, a gente tem o túbulo proximal, que seria esse túbulo todo contorcido, né? Ele é chamado também de túbulo contorcido proximal. Depois do túbulo proximal, a gente tem uma estrutura que forma uma alça, que é a alça de Henle. E, finalmente, a gente tem a estrutura do túbulo distal, que se segue aos ductos e túbulos coletores, que é onde vai ser eliminada a urina. É interessante que a gente observa que a gente pode ter tanto néfrons que tem uma alça de Henle bastante longa, que se insinua na medula renal, como também néfrons cuja alça de Henle é curta, que fica só no córtex renal. A diferença do ponto de vista funcional desses dois subtipos de néfron é que os néfrons chamados de alça longa, eles percorrem toda a medular renal e, consequentemente, eles são capazes de concentrarem e diluírem a urina de forma mais eficiente. Nós vamos explicar um pouquinho como que são esses mecanismos de concentração e diluição urinária. Então, néfrons de alça longa permitem que a gente elimine ou uma urina muito concentrada ou muito diluída, ao passo que os néfrons de alça curta, eles são incapazes de terem de forma eficiente esses mecanismos de concentração e diluição urinária. Então, néfrons de alça curta não permitem que a gente concentre ou dilua a urina em grande magnitude. É interessante destacar, né, que evolutivamente os néfrons no ser humano vão se tornando, com o passar do tempo, maior quantidade de néfrons de alça longa. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o recém-nascido prematuro, ele pode ter um predomínio de néfrons de alça curta e, consequentemente, uma menor capacidade de concentração e diluição urinária. Bem, então vamos dissecar um pouco mais a estrutura inicial do néfron, que é o glomérulo renal. Então, nessa figura, a gente tem aqui a arteríola aferente em bastante detalhe, mostrando que ela forma capilares glomerulares e que esses capilares saem do glomérulo por meio da arteríola eferente. A função básica do glomérulo é filtrar o sangue. Então, na medida que esses capilares estão aqui, passam substâncias do sangue para essa região do glomérulo, né, que é essa região vazia aqui, que é limitada pela cápsula de Bowman, que é um envoltório capilar, o envoltório, desculpa, epitelial do glomérulo, né? E é interessante que esses capilares, eles são uma barreira de filtração bem interessante, que nós vamos explicar como que eles são formados, como que isso acontece,
e explicar como que se dá esse processo de filtração. Agora, é interessante comentar que, do ponto de vista anatômico, o glomérulo tem aqui em cima o chamado polo vascular, onde as arteríolas aferente entra e eferente sai. Ele tem essa estrutura que seria esse envoltório epitelial, que é a chamada cápsula de Bowman, e a gente tem esse espaço de Bowman, que é entre o capilar e a cápsula de Bowman, que é onde o filtrado glomerular vai estar presente. E aqui a gente teria a estrutura do túbulo proximal, que se une ao glomérulo e vai dar continuidade à passagem do filtrado glomerular. É interessante também comentar que nessa região da arteríola aferente, esse pedaço que eu estou mostrando aqui, essa região da arteríola aferente encosta em células do túbulo distal. E essa região onde a arteríola aferente encosta em células do túbulo distal é uma região modificada em que a gente chama de aparelho justaglomerular. Né? A gente dá esse nome a essa região de aparelho justaglomerular. Para que o aparelho justaglomerular serve? O aparelho justaglomerular serve para poder haver uma comunicação, permitir uma comunicação entre a arteríola e o que está acontecendo aqui dentro do túbulo distal em termos de concentração de água e eletrólitos. Então é como se houvesse uma possibilidade de uma conversa em termos bioquímicos entre a composição do líquido tubular distal com o tônus da arteríola aferente. Então a ideia é a seguinte: se eu estou tendo uma excreção aumentada de sal e água no túbulo distal, eu reduzo o tônus da arteríola aferente, eu causo uma vasoconstricção para eu filtrar menos e perder menos água e sal. E a recíproca também é verdadeira. E essa conversa só acontece por causa dessa estrutura modificada de células tanto da arteríola quanto do túbulo distal, que conseguem ter esse intercâmbio de informações bioquímicas entre si. Bem, então, explicando um pouquinho mais da barreira de filtração glomerular, né, que é bastante importante no sentido de que o sangue chega e as substâncias têm de passar de uma forma seletiva, quer dizer, eu não posso filtrar absolutamente tudo do sangue, tem que acontecer essa filtração de uma forma seletiva. Isso vai se dar pelo seguinte: primeiro a gente tem do interior do capilar para fora, né? Então essa região do interior do capilar, a primeira coisa que a gente tem é o chamado endotélio fenestrado, quer dizer, o endotélio do capilar é como se fosse um queijo suíço, cheio de orifícios. Esses orifícios permitem a passagem de moléculas de tamanho inferior a eles. Então, algumas moléculas vão passar por esses orifícios do endotélio. A seguir, a gente tem uma estrutura que se chama membrana basal glomerular. A membrana basal glomerular é uma estrutura feita por fibras colágenas que formam como se fosse uma rede, que também vão definir o tamanho de moléculas que serão capazes de passar por essa rede, e essa membrana basal glomerular é carregada por carga elétrica negativa. Dessa forma, vão repelir algumas moléculas que possuem carga elétrica negativa também. Então, é uma estrutura, tanto do ponto de vista químico quanto elétrico, que vão dar alguma seletividade ao que é filtrado. E, finalmente, a gente tem uma estrutura extremamente importante que é formada por células, chamadas podócitos. Essas células se dispõem lado a lado e elas têm como se fossem processos, né, como se fossem pés que se prolongam e formam uma estrutura que a gente chama de... me desculpem, deixa eu voltar. Uma estrutura que a gente chama de processos podais ou que forma esse zíper. Então ela tem uma estrutura proteica que ela forma como se fosse um zíper, que vai limitar mais ainda a passagem de moléculas grandes, então vai tornar mais ainda seletiva essa filtração. É interessante dizer que essa estrutura entre dois podócitos que forma esse zíper é chamada de diafragma da fenda. Que fenda? Fenda podocitária, fenda entre podócitos. E essa estrutura que forma esse zíper, ela é formada por diferentes proteínas, como, por exemplo, a nefrina, a podocina, a
a P-caderina e outras proteínas que vão formar essa estrutura muito organizada que é o diafragma da fenda podocitária. Então a filtração vai acontecer de forma muito ordenada e muito definida, que é feita dessa maneira. Bem, aqui nessa figura é mostrada toda essa estrutura como microscopia eletrônica, que mostra em detalhes para nós qual seria essa estrutura do ponto de vista da visão da microscopia eletrônica. Então aqui a gente tem um podócito, outro podócito, aqui no meio, onde está escrito FS, é o diafragma da fenda podocitária. Aqui a célula endotelial, aqui os buracos da célula endotelial, capilar fenestrado, e essa estrutura mais com uma densidade mais estável seria a membrana basal glomerular. Então essa estrutura realmente é bem visível, né, do ponto de vista da microscopia eletrônica. Bem, aqui a gente tem novamente uma estrutura mostrando os capilares, os podócitos e seus processos podais, e aqui o que está em destaque é a presença também entre os capilares glomerulares, se interpondo a eles nessa região, células mesangiais. Essas células mesangiais, ou mesângio renal, têm funções variadas, desde nutrir os podócitos, desde dar sustentação à estrutura dos capilares glomerulares, como também responder a agressões externas. Então são células com capacidade de produzir moléculas inflamatórias, com capacidade de atrair células inflamatórias para o tecido renal. Então elas vão ter uma importância grande quando tratarmos, por exemplo, de doenças glomerulares, de doenças inflamatórias dos rins. Bem, aqui novamente mostrando com bastante detalhe o aparelho justaglomerular, que, como eu falei, é uma estrutura de células modificadas que se dá pelo encontro, né, por células tubulares modificadas do túbulo distal com células da arteríola aferente também modificadas. Então essa estrutura vai ter uma importância muito grande na regulação do tônus da arteríola aferente em resposta a mudanças da composição do fluido dentro do túbulo distal. Bem, é importante salientar que o rim possui inúmeras funções, né? Eu vou destacar algumas delas, como, por exemplo, controle do equilíbrio eletrolítico, regulação do pH, controle da pressão arterial e do volume sanguíneo, bem como a síntese de hormônios. E que para essas funções, né, é muito importante que haja a formação da urina, né? Então existem 3 processos básicos que determinam a composição e o volume de urina. O primeiro processo, que a gente já falou um pouco dele, é a filtração glomerular, que é essa filtração bastante controlada por essa barreira de filtração, composta, como eu falei, pelo capilar glomerular, pela membrana basal glomerular e pelos podócitos com o seu diafragma da fenda. Seguido disso, a gente tem um processo chamado de reabsorção tubular, que significa que substâncias que foram filtradas e que não devem ser eliminadas na urina deverão voltar para a corrente sanguínea. Então elas têm de ser reabsorvidas do fluido tubular para dentro da corrente sanguínea. Isso é um processo bastante importante, que nós vamos explicar um pouquinho como que isso acontece. E finalmente nós vamos ter um processo que é chamado de secreção tubular, que seria substâncias que estão no sangue, que não foram devidamente filtradas ou não foram filtradas na quantidade necessária, que deverão ser secretadas da corrente sanguínea para dentro do fluido tubular para serem eliminadas na urina. Então, o processo de formação da urina nada mais é do que uma conta matemática que diz o seguinte: o que é filtrado subtraído do que é reabsorvido e somado com o que é secretado, leva ao que vai ser excretado na urina. Então, a excreção urinária é igual filtração glomerular subtraída da reabsorção tubular somada com a secreção tubular. Bem, e para que isso ocorra, né, uma série de processos vão acontecer. A gente já foi falando um pouquinho deles,
E nesse slide a gente mostra que inicialmente a gente tem a formação, né, de um filtrado glomerular, a gente já explicou como que isso acontece. Depois a gente vai para o túbulo proximal, onde a gente tem mecanismos de transporte que vão reabsorver vários eletrólitos, vão reabsorver glicose, vão reabsorver fosfato, bicarbonato, ácidos orgânicos e aminoácidos. Nós vamos mostrar um pouquinho em detalhes como que isso acontece. Passamos a seguir a alça de Henle, onde a gente tem o mecanismo chamado de contracorrente, que é o mecanismo que permite que haja uma formação de hiperosmolaridade na medula renal, e essa hiperosmolaridade é que propicia a nossa capacidade de concentrar mais a urina ou, eventualmente, excretar uma urina diluída. Finalmente, a gente tem o túbulo distal, onde a gente vai ter reabsorção ativa de cloreto de sódio e secreção de potássio, em grande parte sob o controle da aldosterona. Vamos ter mecanismos de acidificação urinária através da secreção de hidrogênio. E aí passamos aos túbulos coletores, que farão uma reabsorção passiva de água livre. Essa reabsorção de água vai acontecer quando eu preciso concentrar a urina, ou seja, quando eu tenho que eliminar uma urina mais concentrada. Nós liberamos um hormônio que é chamado de vasopressina ou hormônio antidiurético. Esse hormônio vai abrir alguns canais de água e como a medular foi tornada hiperosmolar pela ação da alça de Henle, essa água pode ser reabsorvida pela medular renal e, consequentemente, eu vou eliminar uma urina bastante concentrada. As outras estruturas, que são ductos coletores, ductos de Bellini, pelve renal e ureter, não fazem parte do néfron e são estruturas apenas de condução da urina já formada para sua eliminação final na uretra. Bem, então mostrando um pouquinho o que acontece no túbulo contorcido proximal. É interessante mencionar que no túbulo contorcido proximal há um mecanismo de transporte ativo localizado em sua membrana basolateral que consiste na retirada de 3 átomos de sódio e entrada de 2 átomos de potássio. Ao acontecer esse transporte ativo, que é às custas de gasto de ATP, é criado no interior da célula tubular o chamado gradiente eletroquímico. O que é isso? Gradiente químico, porque eu diminuo a concentração intracelular de sódio. Gradiente elétrico, porque eu retiro 3 cargas positivas e jogo apenas 2 cargas positivas. Então eu crio um aumento da eletronegatividade intracelular, por isso esse valor de menos 70 milivolts. Feito isto, eu favoreço alguns mecanismos de reabsorção tubular. Por exemplo, a reabsorção de glicose, que está aqui no lúmen tubular, ligada ao sódio. Então a glicose vai entrar dentro da célula e voltar para a corrente sanguínea. Reabsorção de aminoácidos, reabsorção de ácidos orgânicos, bem como reabsorção de água e eletrólitos. Então esse gradiente eletroquímico favorece que no túbulo proximal ocorra uma reabsorção maciça de substâncias orgânicas e de água e eletrólitos, que perfazem em torno de 80% a 90% da reabsorção tubular que acontece no néfron. Bem, já no túbulo distal, as funções são um pouco diferentes. A reabsorção tubular não é tão maciça, mas o túbulo distal é extremamente importante para alguns ajustes finos de substâncias que eu devo reabsorver. Então é importante mencionar que no túbulo distal ocorre a ação da aldosterona. A aldosterona estimula aquela mesmo transporte ativo, aquela mesma sódio-potássio ATPase, que tira 3 sódios e joga 2 potássios, né? Então, isso favorece, por exemplo, a reabsorção tubular de sódio e a troca do sódio ou pelo potássio ou pelo hidrogênio. E a outra função importante da célula tubular distal é a possibilidade de acidificação urinária. Por quê? Porque a célula tubular distal, ela tem a chamada bomba de prótons, que é um transporte ativo que joga hidrogênio para dentro da luz tubular. Ao jogar hidrogênio dentro da luz tubular, esse hidrogênio será combinado com o tampão fosfato, formando acidez titulável, e com a amônia,
formando o íon amônio, que constitui o que a gente chama de acidez não titulável. Então, o túbulo distal permite reabsorção de sódio, secreção de potássio e acidificação urinária. Bem, então, além dessa formação da urina, essa formação da urina propicia a regulação, por exemplo, da osmolaridade corporal e da volemia. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, o corpo mais hiperosmolar, por algum mecanismo, eu vou reabsorver mais água e, consequentemente, diluir novamente esse corpo. Se eu tiver uma hipovolemia, por exemplo, uma diarreia, uma perda sanguínea, o rim vai tentar conservar ao máximo sódio e água e restaurar a volemia. Então, a excreção renal de cloreto de sódio ela é regulada pelos rins, mas ocorre uma interação muito importante com o sistema cardiovascular, sistema endócrino e sistema nervoso. Além disso, eu propicio, por meio da formação da urina, a regulação do equilíbrio eletrolítico, porque eu consigo regular qual que vai ser a excreção de sódio, potássio, cloreto, bicarbonato, hidrogênio, cálcio, magnésio, fosfato, enfim, de todos os eletrólitos. Isso de acordo com as necessidades metabólicas e a ingesta dessas substâncias. E também é possível, pela ação do rim, a regulação do pH e do equilíbrio ácido-básico. Então isso é extremamente importante. Além disso, o rim permite a excreção de produtos do metabolismo e de substâncias estranhas ao organismo, como, por exemplo, excreção de ureia, através do metabolismo de aminoácidos, eliminação de ácido úrico, que provém do metabolismo de ácidos nucleicos, a creatinina dos músculos, produtos do metabolismo da hemoglobina, metabólitos de hormônios, e claro que também substâncias exógenas, estranhas ao organismo, como drogas, medicamentos, pesticidas, conservantes alimentares. Então o rim vai ter uma importância muito grande na eliminação dessas substâncias. Outra função de grande importância é a produção e secreção de hormônios, enzimas e substâncias vasoativas. Nós vamos falar um pouco mais nesse sentido do sistema renina-angiotensina, mas a gente sabe que o rim produz renina, que é uma das enzimas iniciais da cascata do sistema renina-angiotensina e que atua na regulação da pressão arterial, do equilíbrio hidroeletrolítico, além de outras funções que a gente vai comentar um pouco. Não só isso, mas também o rim produz prostaglandinas, cininas. No rim ocorre a segunda hidroxilação da vitamina D, tornando-a ativa, né? Então a 1,25 de hidroxivitamina D é formada no rim e ela tem um papel importante na homeostase do cálcio e fósforo. O rim também estimula a formação de eritropoetina pelos eritrócitos, então isso tendo uma importância muito grande. Bem, falando um pouco sobre o controle da pressão arterial e do volume sanguíneo, é interessante a gente mencionar que o rim tem um papel muito importante na medida que ele recebe, né, parte do débito cardíaco, em torno de 20 a 25% do débito cardíaco chega nos rins, e os rins então irão controlar a excreção de fluidos de acordo com as necessidades orgânicas e também ajustando de acordo com a ingesta de fluidos que ocorre. É claro que diferentes substâncias, como o sistema nervoso autônomo simpático, catecolamina, angiotensina 2, vasopressina, endotelina, prostaglandina, óxido nítrico, enfim, uma série de moléculas regulam essa excreção renal de fluidos, como também o tônus das artérias, né, e a pressão arterial, enfim, então tem uma série de mecanismos que modulam este processo. É interessante mencionar que quando ocorre uma redução da pressão arterial ou uma redução do volume sanguíneo, nós vamos desencadear uma série de mecanismos adaptativos e muito importantes. Então, paralelamente, ocorre uma ativação dos reflexos barorreceptores e uma diminuição de pressão na artéria renal. Esses dois mecanismos vão associadamente fazer com que a ativação do barorreflexo aumenta o estímulo nervoso do sistema nervoso autônomo simpático ao rim. Isso leva à vasoconstricção renal. A diminuição da pressão na artéria renal
diminui o ritmo de filtração glomerular juntamente com a vasoconstricção desencadeada pelo estímulo simpático no vaso renal. Bem, além disso, a gente vai ter que o estímulo simpático leva a estímulo beta-adrenérgico e que a diminuição da filtração glomerular leva a uma diminuição da carga de sódio na mácula densa. E que a diminuição da pressão na arteríola renal estimula o reflexo baroreceptor renal e todos esses três estímulos, diminuição do sódio na mácula densa, estímulo beta-adrenérgico e estímulo ao baroreceptor renal, levam à secreção de renina. A secreção de renina, por sua vez, leva a uma maior formação de angiotensina 2. Essa angiotensina 2 vai atuar em diferentes mecanismos tentando restaurar a pressão arterial e o volume sanguíneo. Como? A angiotensina 2 faz vasoconstricção sistêmica, aumenta a resistência periférica vascular, o que aumenta a pressão arterial. A angiotensina 2 também aumenta a reabsorção tubular proximal de sódio, o que restaura o volume sanguíneo. Além disso, a angiotensina 2 estimula a aldosterona, que vai aumentar a reabsorção distal de sódio, a reabsorção de sódio no túbulo distal, também restaurando a volemia. E, além disso tudo, a angiotensina 2 estimula o mecanismo da sede, que vai levar a uma maior ingesta hídrica, tentando restaurar a volemia. Então, de modo geral, esse mecanismo leva a aumento da pressão arterial e do volume sanguíneo, restaurando e corrigindo aquela queda pressórica e queda de volume sanguíneo. E é claro que isso vai, quando eu restauro pressão arterial e volume sanguíneo, há um feedback negativo que para essa secreção de renina. Então isso seria a situação fisiológica ideal. Se eu tiver alguma exacerbação anômala desse sistema renina-angiotensina, eu vou ter uma pressão arterial que tende a mais elevada, de forma descontrolada, e um volume sanguíneo que tende à retenção hidrossalina, também de forma não controlada. Bem, então, explicando um pouquinho, né, essa secreção de renina por meio do aparelho justa-glomerular, né, a gente sabe, como já falei, né, que as células justa-glomerulares são células musculares lisas modificadas, provenientes da arteríola aferente, são envoltas por células mesangiais e encostam nas células da mácula densa, que são células epiteliais modificadas do túbulo distal. Tudo isso é inervado por fibras nervosas simpáticas, principalmente possuem receptores beta-adrenérgicos e respondem a alterações químicas, que seria a concentração de sódio, e alterações mecânicas, que seria o estiramento da estrutura vascular. Essa estrutura possui granulações que têm estoques intracelulares de renina que vão ser liberados conforme os estímulos que a gente já mencionou, que são, basicamente, redução da carga de sódio no túbulo distal, redução da pressão de perfusão renal e estímulo beta-adrenérgico. Então, a renina, por sua vez, que é liberada, promove formação local e sistêmica de angiotensina 2. Então, esses gráficos ilustram bem os mecanismos que levam à liberação de renina. Então, quanto menor a pressão na artéria renal, maior a liberação de renina. Quanto maior o estímulo do sistema nervoso simpático por meio de receptores beta-adrenérgicos, maior a liberação de renina. Quanto menor a quantidade de sódio no túbulo distal, maior a liberação de renina. Bem, então isso tudo mostra que existe uma conversa entre túbulo e glomérulo. Então, a resistência vascular glomerular, ela responde a alterações tubulares. Então, isso é um processo muito importante, porque isso faz com que haja um ajuste fino da quantidade excretada de sódio e da quantidade filtrada. Então, isso é muito importante para a regulação tanto de curto prazo quanto de médio e longo prazos. Então, como a gente havia dito, a pressão arterial vai levar a uma pressão glomerular e um fluxo plasmático que vai determinar a filtração glomerular. Essa filtração glomerular vai ser reajustada por meio de alterações na composição dos fluidos do túbulo distal, que estimularão a mácula densa
e que isso vai fazer com que haja mais ou menos filtração de acordo com a quantidade de resistência na arteríola aferente. Então, como eu havia dito, essa regulação minuto a minuto é feita por esse mecanismo de feedback túbulo-glomerular, que pode levar a uma regulação mais de longo prazo, que acontece por meio da secreção de renina e formação de angiotensina 2, de acordo com as necessidades fisiológicas. Então, é importante que a gente correlacione tudo que a gente está falando até o momento com um pouco com a fisiopatologia da hipertensão arterial. Quer dizer, por que acontece então que algumas pessoas não regulam a pressão para o nível adequado e acabam ficando com a pressão arterial um pouco mais alta? Então, o que se acredita é que exista uma série de fatores, tanto em relação ao rim, que regula o volume sanguíneo, quanto em relação à resistência vascular periférica, quanto em relação ao débito cardíaco. Então, coisas que desregulem o volume sanguíneo, resistência vascular periférica e débito cardíaco podem levar à hipertensão arterial. Quer dizer, fatores genéticos e ambientais podem interferir com essas funções fisiológicas e fazerem com que haja a ocorrência de hipertensão arterial. Por exemplo, uma resistência vascular periférica anormalmente elevada. Por exemplo, uma retenção hidrossalina acima do esperado para a restauração de volemia em níveis pressóricos. Então, isso tudo pode levar à hipertensão arterial, que terá suas consequências. Disfunção endotelial, remodelamento e hipertrofia vascular, aterosclerose, disfunção tecidual e todas as consequências ruins da hipertensão. E essa hipertensão pode levar também a problemas nos órgãos-alvo, né? Então, por exemplo, o coração sofre por meio de disfunção de ventrículo esquerdo, problema no relaxamento, depois pode levar até infarto, insuficiência cardíaca. A hipertensão se associa frequentemente a obesidade, síndrome metabólica, diabetes. Pode levar a acometimento renal, levando a uma doença renal crônica, e se for num nível bastante acentuado, até acidente vascular cerebral e consequências sobre o sistema nervoso central. Bem, agora falando do último tópico que eu propus nessa aula, que é o sistema renina-angiotensina, é interessante a gente dizer que esse sistema sofreu uma evolução muito grande nas últimas décadas. Então, o sistema renina-angiotensina, do ponto de vista clássico, ele era considerado um sistema circulante, hormonal, que se iniciava, a sua cascata se iniciava pela formação de uma molécula que tem 14 aminoácidos, chamada angiotensinogênio. Essa molécula angiotensinogênio, ela era clivada por uma enzima produzida pelos rins, que é a renina, nós já falamos um pouco dela. Então a renina removia 4 aminoácidos do angiotensinogênio, formando uma molécula de 10 aminoácidos chamada de angiotensina 1. A angiotensina 1, por sua vez, era convertida em angiotensina 2 por meio da retirada de 2 aminoácidos. E quem faz, né, essa conversão é a chamada enzima conversora de angiotensina. A angiotensina 2, por sua vez, vai atuar em diferentes órgãos e sistemas. Aqui um exemplo dela atuando na adrenal, levando à produção e liberação de aldosterona. Então o sistema era considerado como um sistema linear, onde os peptídeos todos, por meio de reações químicas, levavam à formação de angiotensina 2, que era a principal substância que agia nesse sistema. Então, o que aconteceu mais recentemente? Mais recentemente foi verificado que esse sistema não era apenas um sistema hormonal circulante, mas era também um sistema que poderia atuar em diferentes tecidos e que a formação de angiotensinas poderia acontecer localmente. Por exemplo, eu poderia ter formação de angiotensina no tecido renal sem necessariamente haver um aumento sistêmico de angiotensina. Então isso poderia acontecer no tecido renal, tecido cerebral, no coração, nos órgãos sexuais, ovário, testículo, nos pulmões, no sistema nervoso central, enfim, em virtualmente todos os órgãos. Além disso, foi descoberto que além da angiotensina 2, existem outras angiotensinas biologicamente ativas. Então, nesse slide a gente mostra algumas delas, como por exemplo, angiotensina de 1 a 9, angiotensina de 1 a 7, alamandina, angiotensina A
Então são outras angiotensinas que exercem funções biológicas. E dentro dessa perspectiva, eu queria destacar, né, dessas angiotensinas biologicamente ativas, a chamada angiotensina 1A7. Essa angiotensina, ela difere da angiotensina 2 apenas por um aminoácido. A angiotensina 2 tem um aminoácido que é uma fenilalanina, e ela tem 8 aminoácidos. A angiotensina 1A7 é idêntica à angiotensina 2, exceto porque ela não tem essa fenilalanina. Essa presença da fenilalanina na angiotensina 2 é que faz com que a angiotensina 2 se ligue com alta afinidade ao seu receptor tipo 1, o receptor chamado de AT1. Essa ligação de angiotensina 2 ao seu receptor tipo 1 faz uma série de funções dessa angiotensina 2, como, por exemplo, estimular moléculas fibrogênicas, liberar substâncias inflamatórias e causar, quando em larga escala, quando de forma exacerbada, inflamação em diferentes órgãos. Aqui a gente está destacando o coração e o rim, que são órgãos bastante estudados nesse sentido. Por outro lado, essa angiotensina 1A7, que é idêntica à angiotensina 2, menos pela falta da fenilalanina, ela não se liga ao mesmo receptor, ela tem um receptor próprio, que foi descoberto em 2003 por um grupo do qual eu participei, né, a descoberta desse receptor, que é chamado de receptor MAS. E o que difere a angiotensina 1A7 da angiotensina 2 é que ela tem efeitos opostos. Então ela faz efeitos anti-inflamatórios, antifibrogênicos, antiproliferativos e aparentemente, todas as evidências sugerem isso, ela traz possibilidade de proteção cardíaca e proteção ao tecido renal. Bem, então, os estudos mais recentes, né, têm concebido o sistema renina-angiotensina como um sistema formado por dois braços principais. Um braço, que é o braço que forma a angiotensina 2, que se liga ao receptor do tipo 1 e leva, então, a vasoconstricção, hipertrofia, retenção hidrossalina, liberação de aldosterona, inflamação e fibrose. E o outro braço, que é formado pela angiotensina 1A7 como seu principal peptídeo, que se liga ao seu receptor MAS e faz ações opostas, vasodilatação, efeitos antipertróficos e antiproliferativos, levando a reno e cardioproteção, por exemplo. É importante destacar também que a angiotensina 2 pode ser transformada em angiotensina 1A7. E a enzima que faz isso é chamada de enzima conversora de angiotensina 2. Né? A gente tem a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, que transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. A chamada ECA2 é uma enzima muito parecida com a ECA, mas que tem algumas diferenças que fazem com que ela tenha alta afinidade em transformar angiotensina 2 em angiotensina 1A7. Então isso faria esses efeitos que eu estou comentando. Bem, quais que seriam então os efeitos da angiotensina 2 no rim? Então a gente já comentou alguns deles, mas vamos reforçar um pouco. O primeiro seria um efeito direto, aumentando a reabsorção de sódio no túbulo proximal. O segundo seria a liberação de aldosterona do córtex adrenal, que leva ao aumento da reabsorção de sódio e aumento da excreção de potássio no túbulo distal. E além disso, a angiotensina 2 promove alterações hemodinâmicas, que são as seguintes: ela faz uma vasoconstricção das arteríolas aferente e eferente, mas ela faz mais vasoconstricção da arteríola eferente do que da arteríola aferente. A angiotensina 2 aumenta a neurotransmissão adrenérgica e a angiotensina 2 aumenta o tônus simpático renal. Bem, então, como a gente comentou, a angiotensina 2, em termos de rim, faz uma série de funções que são retenção de fluido, inflamação, fibrose, né, do glomérulo, do tecido renal, e também é chamada hipertensão glomerular. O que é a hipertensão glomerular? Como a angiotensina 2 fecha a arteríola eferente e não fecha tanto a arteríola aferente, a eferente é que sai, a aferente é que chega, como você fecha o vaso que sai, você força a filtração pelos capilares glomerulares, porque aumenta a pressão de filtração. Então isso a gente chama de hipertensão glomerular.
O aumento de pressão de filtração, quando ele é crônico, ele pode levar à inflamação, ele pode levar a aumento da excreção de proteína na urina, proteinúria, e, consequentemente, a lesão renal progressiva. Então, aqui mostrando esse mecanismo que eu falei, que é o seguinte: se eu tenho a arteríola eferente mais fechada que a aferente, eu forço a filtração. Então eu tenho a chamada hipertensão intraglomerular, que é um efeito importante de angiotensina 2, de sistema nervoso autônomo simpático, de endotelinas, de vasopressina, de tromboxane A2. Esse efeito, por sua vez, pode ser antagonizado pela angiotensina 1A7, que reduz esse efeito. Então, enquanto a angiotensina 2 leva a hipertensão intraglomerular, aumento de pressão de filtração, aumento de proteinúria e, consequentemente, deposição de matriz extracelular, fibrose intersticial e fibrose glomerular, a angiotensina 1A7 inibe todos esses efeitos ruins da angiotensina 2 e protege o tecido renal. Bem, a angiotensina 1A7 por si só tem uma série de efeitos renais, ela modula a reabsorção proximal e distal de sódio e água, ela pode levar a natriurese ou inibir essa natriurese. A angiotensina 1A7 produz vasodilatação das arteríolas renais. A angiotensina 1A7 diminui o estresse oxidativo no tecido renal, então ela tem uma série de efeitos considerados nefroprotetores. E é importante comentar que hoje se considera que quando há um bloqueio às funções da angiotensina 1A7, sua ligação ao receptor MAS, eu teria um efeito exacerbado de angiotensina 2, que levaria a um desequilíbrio do sistema renina-angiotensina. E esse efeito exacerbado de angiotensina 2 tem como consequências hipertensão glomerular e proteinúria, retenção hidrossalina e fibrose e inflamação no tecido renal, com consequente lesão e doença renal crônica. Bem, em relação a esses dados, temos feito alguns estudos com pacientes com doenças renais, especificamente pacientes pediátricos, e aqui eu mostro alguns achados interessantes com pacientes que têm síndrome nefrótica. Então, nesses pacientes, o que a gente observou? A gente observou que os níveis urinários das moléculas do sistema renina-angiotensina são diferentes nos pacientes com síndrome nefrótica quando comparado a crianças saudáveis. Então a gente tem um aumento de anjo 2, um aumento de angiotensina 1A7 e um aumento de ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. Por outro lado, a gente tem uma diminuição da enzima ECA2 nos pacientes com síndrome nefrótica comparado com as crianças saudáveis. E essa diminuição da ECA2, ela se associa a um aumento, por exemplo, de quimiocinas inflamatórias. Os níveis urinários da angiotensina 1A7, quando eles são maiores, a gente tem menos moléculas inflamatórias nos pacientes com síndrome nefrótica. Quando eles são menores, a gente tem mais moléculas inflamatórias. E algumas moléculas inflamatórias, como por exemplo, uma molécula que atrai monócitos e macrófagos ao tecido renal, ela está aumentada nos pacientes com síndrome nefrótica. Então, mostrando que nos pacientes com a doença, a gente tem mais moléculas inflamatórias e que as moléculas do sistema renina-angiotensina nesses pacientes interagem com as moléculas inflamatórias. Angiotensina 1A7 tentando proteger e ECA2 tentando proteger. E outro achado muito interessante desse estudo é que quanto menos ECA2, mais proteinúria os pacientes têm. Quer dizer, parece que a ECA2 é um fator protetor em relação à proteinúria desses pacientes. Bem, então isso é só um exemplo, mas o que eu quero concluir é que já existem medicamentos que inibem essa via de formação da angiotensina 2, então a gente tem os inibidores da ECA, que diminuem a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. E a gente tem os antagonistas dos receptores AT1, que diminuem a ligação da angiotensina 2 em seu receptor AT1. Então esses dois medicamentos têm uma ação de diminuir inflamação e fibrose renal. Porém, a gente ainda não tem para uso clínico medicamentos que estimulem a via da angiotensina 1A7.
Então, existem medicamentos que têm, não medicamentos, mas substâncias que têm sido testadas em experimentos com animais e que estimulam, por exemplo, a enzima ECA2, que faz mais formação de angiotensina 1A7. A gente tem também substâncias que são capazes de se ligar ao receptor MAS e fazer os efeitos da angiotensina 1A7. No entanto, nenhuma dessas substâncias ainda está disponível para uso em pacientes e não é disponível para uso clínico, mas podem ser futuras perspectivas terapêuticas. Bem, finalmente, para encerrar essa aula, eu queria dizer que o entendimento da fisiologia renal é fundamental para a abordagem de pacientes que possuam doenças renais. Muito obrigada.